Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o programa de devocionais da nossa igreja, que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, aqui no nosso canal do YouTube e também na página do Facebook. Quero te convidar também a estar participando da nossa outra atividade online, que é a nossa Escola Bíblica Dominical. Ainda estamos no modelo online, estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Sinta-se convidado, é colocado ao ar todo domingo ali de manhãzinha, entre 8h30 e 9 horas da manhã. Te convido também a estar participando conosco das nossas atividades presenciais. Toda terça-feira, 19h30, temos culto de oração na nossa igreja. Domingo, 19h30 da noite, também temos o nosso culto de adoração. Esse culto da 19h30 aberto para as pessoas gerais, para demais pessoas, porque o nosso pessoal do grupo de risco, os nossos idosos e outras pessoas participam do nosso culto, que é domingo às 9h30 da manhã. Sinta-se à vontade, sinta-se muito convidado a estar conosco. Então eu gostaria de te convidar a abrir hoje a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 26. Nós iremos ler o versículo de número 3 e vamos meditar tão somente nessa passagem hoje. Provérbios 26, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Observe que existem três seres: o cavalo, o jumento e o insensato. Existem três castigos: o açoite, o freio e a vara. E observe que tem um objetivo. Quando você pensa no açoite, ele é para fazer com que o cavalo vá. O cavaleiro sobre o cavalo, ao ver o seu animal empacado, ele bate no animal, ele açoita o animal para que o animal ande, para que o animal avance, para que o animal prossiga. O jumento já é o contrário. O freio é para segurar o jumento. O freio ele para aquele animal que é arredio, aquele animal que quer avançar, aquele animal que quer prosseguir. O freio o contém. Então nós temos o açoite para avançar e nós temos o freio para conter. E temos a vara para as costas do insensato. E aí eu te pergunto, o que na tua vida você tem que parar? O que na tua vida tem te trazido dor e destruição? Alguma prática que você tem que abandonar? Algumas companhias das quais você tem que se afastar? Alguns hábitos que você precisa parar de cultivar? Alguns pensamentos que você precisa parar urgentemente de alimentar? Pense em um freio te parando agora. Não porque você seja um jumento, mas porque o Espírito Santo, ele contém as suas ações, ele contém os seus pensamentos, ele contém as suas atitudes se você se submeter à orientação dele na palavra. O jumento, ele sofre para que ele pare. O jumento, ele tem que passar dor para que ele pare com aquelas práticas e com aquelas ações que ele tem feito. Não seja como o jumento, que tem que sofrer um freio na boca para que consiga entender que é hora de parar. Certos relacionamentos que são tóxicos para a sua vida, pare com isso. Isso só está te trazendo destruição. Mas nós temos também o cavalo. O açoite é para o cavalo. E aí eu te pergunto, o que na tua vida você precisa colocar para andar? Quais projetos estão parados? Quais sonhos estão engavetados? Quais desejos morreram? Quais planejamentos foram frustrados? Talvez coisas como, eu vou fazer a minha leitura bíblica em 1 ano. Talvez esteja parado. Talvez práticas como, vou ressuscitar o culto público, o culto doméstico na minha casa. Talvez práticas como, vou me dedicar mais à oração. Talvez práticas como procurar aquela pessoa que você sabe que ofendeu e pedir perdão. Talvez aquela prática que você tem que fazer de perdoar aqueles que se aproximam de você arrependidos. Talvez aquela prática de ligar para o pai, de ligar para a mãe, de ligar para os irmãos. Talvez aquela prática de se preocupar com a igreja, de se preocupar com seus irmãos na fé.
Talvez você tenha abandonado a prática de contribuir financeiramente com a sua igreja. Tantos projetos e tantas coisas que talvez você deixou de fazer, e talvez eu deixei de fazer, e que nós temos sim que buscar ressuscitar essas coisas. Que nós possamos, ao ouvir uma meditação como essa, repensar o nosso estilo de vida e pensar, isso eu tenho que parar e isso eu tenho que fazer. Pare por orientação do Santo Espírito. Prossiga por orientação do Santo Espírito, porque o Santo Espírito te para e te anima, te para e te impulsiona com amor e graça. Não seja como um insensato. Olhe, a vara é para as costas do insensato. Sabe o que eu quero dizer com isso? Porque eu quero dizer o seguinte, que se você não parar pela orientação da palavra de Deus, com as suas práticas malucas, com as suas práticas pecaminosas, com seus pensamentos fortuitos, se você não parar com isso, uma hora tudo voltará sobre você e você irá sofrer. Assim como também, se você não começar hoje a fazer as coisas que estão paradas, você vai sofrer como o cavalo, porque elas vão cair sobre você e vão te impulsionar, querendo ou não, a fazê-las. Lembra do profeta Jonas? Deus amorosamente o orienta a ir pregar. E ele decide por outro caminho, não fazer o que Deus o mandou fazer. E o que acontece? Ele foi açoitado, profundamente açoitado no ventre de um peixe. E no final das contas, Jonas parou em Nínive e pregou aquela cidade. Não sejamos como os animais, sejamos sensíveis à palavra de Deus. Repense a sua vida. E antes de nós encerrarmos esse texto, eu queria que nós lêssemos, antes de encerrarmos a nossa meditação, eu queria que nós pudéssemos ler o texto que se encontra no Salmo 32, versículos de 8 a 11. Diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de por ti o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Olhe que promessa linda. O Senhor nos aconselhará, o Senhor nos instruirá, o Senhor nos mostrará o caminho. A misericórdia dele irá nos assistir. Nós iremos nos alegrar nele, regozijar nele, porque seremos retos de coração. Ao ouvir a sua instrução, ao seguir o seu caminho, ao ouvir o seu conselho, retidão de coração haverá na sua vida. Não seja como o texto que lemos em Provérbios, não seja como o versículo 9 do Salmo 32. Ouça hoje o que o Senhor te diz. Feche os seus olhos e ore a Deus. Feche os seus olhos e peça ao Senhor que possa te iluminar naquilo que devemos fazer. Vamos aproveitar esse finalzinho da nossa devocional de hoje para orarmos ao Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por cada um dos irmãos, amigos e companheiros que nos ouvem nessa noite. Que o Senhor possa, ó Pai, conduzir essas vidas. Que o Senhor possa, ó Pai, através da sua santa palavra e do conselho de homens e mulheres sábios, cheios do Espírito do Senhor, que nos cercam, que essas pessoas possam ser luz para nos conduzir, através do Espírito Santo, a te obedecer. Usa essas pessoas, usa mais uma vez a tua santa palavra, para que possamos, Pai, te obedecer naquilo que devemos fazer e naquilo que devemos abandonar, para a glória do teu santo nome. E em te obedecer, ó Pai, a grande recompensa, a grande alegria e grande paz. Muito obrigado por tudo quanto tens feito, e essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te ilumine. E até o nosso próximo encontro, aqui, no Boa Noite com Jesus, no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau!